Beleza. Vamos lá, pessoal. Como a gente acabou de conversar, a gente vai estar vendo hoje o passo a passo para uma instalação de splits. Para que a gente vai ver esse passo a passo, pessoal? A gente vai estar vendo esse passo a passo para que a gente consiga fechar esse assunto. Fechar esse assunto de que forma? De forma da gente consiga deixar bem presinho todos os pontos que a gente tem que fazer quando a gente está realizando uma instalação. Assim, a gente vai conseguir deixar bem claro na nossa mente tudo aquilo que a gente precisa fazer no momento de instalação de split. Beleza? Certo. Fernando, tu que já tá começando a instalar, qual o primeiro ponto para a gente poder fazer uma instalação de split? Como assim, o primeiro ponto? Tá vendo, Leandro? Por que a gente tá fazendo essa... Já está nos 50 já. Ó, Não. primeiro ponto, pessoal, é a gente planejar o local onde o equipamento vai ser instalado. Sim. Quando eu falo local e quando eu falo equipamento, eu estou falando de unidade evaporadora e unidade condensadora. Concordam comigo? Sim, sim. Pronto. Estou falando de unidade evaporadora e unidade condensadora. Por que eu preciso planejar? Porque se eu não planejar, eu vou ter um problema bem grande nisso aqui. Qual vai ser o problema? Depois que eu fixar as unidades, depois que eu botar no suporte a unidade evaporadora e a unidade condensadora, eu não ter espaço para passar as tubulações, eu não ter local para poder descer com minha tubulação de dreno, eu não conseguir que o equipamento ele tenha um bom rendimento por causa do local onde ele está instalado. A gente já viu nas nossas aulas que a distribuição do insuflamento da unidade evaporadora ela é muito importante a gente localizar bem o equipamento no ambiente que vai ser climatizado para que a distribuição no ambiente seja muito eficiente, muito mais eficiente que o normal. E a gente pode deixar isso bem claro em sala de aula. Quero explicar para vocês disso. O local onde a unidade evaporadora está instalado influencia diretamente no rendimento do equipamento. Caso o equipamento esteja instalado num local inadequado, o equipamento pode não render. Eu sempre falo do exemplo de uma manutenção que um cliente que eu tinha, quando eu tinha minha pequena empresinha, ele reclamou para mim que o equipamento não funcionava, eu fui lá fazer uma manutenção e saí de lá com o problema solucionado. Como é que acontecia no local? Ele tinha aqui a unidade evaporadora na parede, certo? E aqui ele tinha um armário. E depois ele continuava a sala dele. Tinha um funcionário logo aqui embaixo desse armário. E o funcionário sempre reclamava que o equipamento não rendia, não funcionava bem. Quando eu cheguei lá, eu sugeri para ele só tirar o armário do local, uma barreira física. Quando a gente tirou o armário do local, ele fez: caramba, tu resolveu o problema que ninguém conseguiu resolver. Por quê? Só por causa de um ponto que poderia ter sido resolvido no momento do planejamento da instalação do equipamento, entendeu? Então, esse ponto é um dos pontos mais importantes para a gente poder instalar o equipamento. O segundo ponto é a fixação das unidades. Quando eu falo fixação das unidades, eu estou deixando claro que é a unidade evaporadora e a unidade condensadora. Dependendo do local onde a gente esteja, a gente vai estar falando de unidade interna, quando a gente fala de evaporadora, certo? Deixando aqui bem claro para vocês. E quando a gente fala de unidade condensadora, unidade externa. Por que isso? Fernando, se tu responder essa pergunta, tu ganha um ponto. A condensadora tem que ficar fora, realmente. Tem que ficar ela é fora e a unidade dentro do espaço. Certo. Eu entendi. Tá. Tu não respondeu a pergunta. Porque em algumas regiões do país a gente não pode chamar a unidade interna de evaporadora e a unidade externa de condensadora. Você está fazendo essa pergunta minha? É, Ah, pois Deus. deixando bem claro, pessoal, a gente não pode, em algumas regiões do país,
melhorando, né? Demorei um pouquinho, Essa. mas cheguei. Opa, quem chegou? Demorei um pouquinho, mas cheguei. Quem tá falando? Miguel. E aí, Miguel, tudo bom? É que eu não tô conseguindo ver as imagens aqui. Acabou que tá bem fechadinho aqui, não tô conseguindo ver. Ó, dependendo aqui, ó, dependendo do equipamento e da região onde ele está instalado, eu não posso chamar a unidade interna de unidade evaporadora. Por que eu não posso chamar a unidade interna de unidade evaporadora? Nem a unidade externa de unidade condensadora. E aí, Miguel, por quê? Oi, professor. Ó, a gente tá falando sobre instalação de split, certo? Esse valor aí é para ficar mais fácil do comprador, do cliente entender. Não adianta me Não é não? enrolar. Não é não. Deixa eu te explicar. Vou explicar para vocês. Vamos lá para o A quarto. gente não pode, pessoal, chamar para alguns equipamentos a unidade interna da evaporadora, porque se esse equipamento for utilizado com ciclo reverso, ou seja, com ciclo de aquecimento, a unidade interna ela vira a unidade condensadora e a unidade externa ela vira a unidade evaporadora. Concorda comigo? Concordo. Entenderam agora? Por esse motivo que a gente não pode chamar para alguns equipamentos a unidade interna de unidade evaporadora, nem a unidade externa de unidade condensadora. Mas, como na nossa região, pelo clima, a gente utiliza exclusivamente nossos equipamentos no ciclo frio, a gente vai ter sim unidade evaporadora como interna e unidade condensadora como externa. Vamos seguir aqui com as nossas explicações. Vamos fixar as unidades. O que é que eu sempre faço antes de fixar as unidades, especificamente de fixar a unidade evaporadora, a unidade interna? Eu aproveito para já deixar instalado o cabo aquele cabo PP que faz a comunicação, ou seja, a interligação entre as unidades. Que cabo é esse, professor? É o cabo que manda o sinal da placa do evaporador para unidade condensadora entrar em funcionamento. Eu já deixo esse cabo já pronto e já instalado na unidade evaporadora. Por quê? Depois que ela já está fixa na parede, com a tubulação pronta, para você passar esse cabo por baixo da tubulação e conseguir pegar ele na unidade evaporadora, na unidade interna, é uma dificuldade muito grande. Então, a minha dica é que no momento da fixação das unidades, você já deixa instalado, ou seja, já deixe pronto o cabo de interligação das unidades na unidade evaporadora, na unidade interna. Beleza? O próximo, A humanidade tem que botar logo da evaporadora para fora, né? a evaporadora o quê? Aí tem que deixar já instalado já da evaporadora. Quando o cavalo, quando fizer o buracozinho, já empurrar pro Isso. Já deixa o cabo lá pronto. Entendeu? Entendi, isso aí eu sei. Fica bem melhor do que você imagina. Tu fez toda a instalação, a máquina já está instalada, a tubulação já está pronta e quando tu foi ver para ligar o equipamento, tu fez vácuo, tu percebeu que não tinha passado esse cabo ainda para fazer a interligação. A máquina não vai funcionar porque ela não tem interligação elétrica, não tem comunicação entre as unidades. Mas além disso, tu vai ter que passar o cabo pelo mesmo furo que as tubulações que as tubulações passaram. E nesse furo vai estar bem apertadinho para poder passar o cabo, entendeu? Isso é um problema. Esse cabo não pode passar só, não? Oi? E nesse cabo não pode passar ele sozinho, não? Pode passar sozinho sem problema nenhum. Só que geralmente nas instalações a gente já deixa o cabo dentro de um conduíte isolado na fita PVC junto com as tubulações. Entendi. Entendeu? Outro ponto importante no momento da fixação das unidades é a realização do furo para a passagem das tubulações e interligação elétrica. Professor, esse furo, ele tem que medir quanto? Ele tem que ter quanto de diâmetro? O diâmetro dele tem que ser de quanto? Pessoal, para instalações de até 12.000 BTUs, um furo
com diâmetro de 65 milímetros, ou seja, 6 centímetros e meio, já é o suficiente para você passar tubulação de sucção, tubulação da linha de expansão, dreno e interligações elétricas. Professor, posso botar a tubulação de dreno separada da tubulação de fluido? Com certeza. É até melhor, porque você tem uma folga melhor para poder trabalhar quando você for confeccionar as tubulações. Beleza, pessoal? Tá dando para entender até aqui? Tá dando para visualizar o equipamento? Dá. Vamos lá. O próximo passo é a confecção das tubulações. Professor, como assim confecção das tubulações? A tubulação não vai vir pronta. A tubulação de cobre, ela já vem pronta para você utilizar, mas você vai precisar confeccionar curvas, os flanges, dependendo do tamanho e da distância do equipamento, você vai precisar fazer uma solda para poder unir tubulações, dependendo do tamanho da tubulação, de distância desses equipamentos e da capacidade do equipamento, conforme o manual do fabricante recomenda. E isso deve ser muito, muito verificado, tá? Eu vou deixar como uma atividade para vocês lá no Classroom, uma atividadezinha de confecção de tubulações e de cálculo para acréscimo de fluido refrigerante. É muito importante, pessoal, vocês estarem atentos ao... Oi? O cara lá me mandou o vídeo pra entrar no Classroom. Não consegui entrar, não. Não conseguiu? Até agora. Quando terminar aqui, Miguel, a gente faz uma... Tu me liga e eu tento fazer junto contigo, pode ser? Pode ser. Fechado. Vamos continuar aqui. A confecção de tubulações é muito importante, pessoal. E a gente já sai com elas prontas. Claro que previamente planejado, quando a gente vai planejar o local onde o equipamento vai ser instalado. Por quê? Porque nesse momento a gente prevê a confecção das tubulações. O manual dos fabricantes, ele diz que isso é regra quase que geral, tá? Fazendo um censo geral na maioria dos fabricantes. Ele diz que uma curva numa tubulação equivale, é igual a como se eu estivesse utilizando aqui, ó, mais 1 metro de tubulação. Caramba, professor, sério? Sério. Dependendo do fabricante, e quase todos dizem isso, o manual diz que a cada curva que você faz na tubulação é como se fosse acrescentado 1 metro de tubulação. Só que é muito importante a ressalva, tá? Tem que se atentar para o manual do fabricante. Existe fabricante hoje que diz que a máquina dele, a unidade externa, a unidade condensadora, vem com fluido suficiente para até 7 metros de tubulação. Outros já dizem que a unidade vem com fluido suficiente para até 2 metros de tubulação. Então, fica atento ao que diz o manual de instalação, operação e manutenção do equipamento. Cada fabricante vai ter a sua forma de aplicar. Voltando a falar da confecção das tubulações, nesse momento você vai fazer todas as curvas, o isolamento da tubulação com isotubo e deixar pronto os flanges do equipamento. Professor, quanto eu tenho que deixar de tubo passando da base do meu flangeador? Você tem que deixar no mínimo de 2 a 5 milímetros. Isso é muito pouco. É muito pouco. Só que um flange perfeito, ele tem que cobrir toda a capa da base do flangeador. Como assim, professor? Se você pegar um flangeador, imagina que você quer flangeador, tá? O flangeador, ele tem alguns furos que cada um serve para um determinado tubo. E esses furos têm um chanfro, que é o local onde a gente vai realizar o flange. Um flange aceitável, ele vai ter preenchido todo aquele espaço. Ele não vai deixar nenhum espaço vago. Quando a gente encaixar ele no nível de conexão da máquina, a gente vai ver que ele não deixou nenhum espaço vago também. E esse é um flange aceitável. O flange está dentro da confecção das tubulações. O próximo passo, pessoal, e esse quase todo mundo negligencia, é o teste de vazamento. Certo? No teste de vazamento, a gente vai utilizar nitrogênio. E se não tiver nitrogênio? Calma, a gente vai chegar lá. Não é recomendado a utilização de fluido refrigerante para fazer o teste de vazamento. Por quê? Porque o fluido... Oi?
Mas vai gastar, né? Se for o caso, né? Não vai só gastar, Fernando. É que, além de gastar, que não é o que a gente está observando aqui nesse momento, é que o fluido do refrigerante ele é volátil. Danou-se, professor. Tá falando inglês agora? Não. O volatilidade, é uma característica que fluidos, que substâncias químicas têm, e até substâncias físicas, de alterarem as suas características de pressão por elevação de temperatura. Imagina o seguinte, eu deixei uma máquina com R22 dentro dela. Vou até pegar aqui aquele aplicativozinho que a gente usa para a gente poder entender direitinho. Aqui, ó, aplicativo da Danfoss, tá? O refrigerante slider. E vou pegar aqui o R22 como exemplo. Imagina o seguinte, na temperatura externa, a gente está aqui com 25 graus, tá? E para 25 graus, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, estão conseguindo ver? Não. Tá embaçado. Tá bem embaçado, melhorou agora? Tá claro demais agora. Tá muito claro, né? Tá bom. Mas eu vou falando, vocês vão entendendo. Ó, para 25 graus, o R22 ele vai estar com 136 PSI, tá? 25 graus, geralmente, é a nossa temperatura externa num dia de sombra, beleza? Aham. Uma temperatura mais acessível. Vamos lá, vamos dizer que o ambiente está 30 graus e o fluido dentro da minha unidade lá está 158 PSI, 160 mais ou menos. Só que a temperatura do ambiente externo subiu de 30 para 35 graus e o fluido saiu de 160 PSI para 180 PSI. O que é que você vai imaginar? Não, a máquina está boa, a pressão subiu, está tudo bem, vazamento, a pressão baixa, não é isso? É. Pronto. Por isso que a gente não pode testar vazamento com fluido refrigerante, porque conforme a temperatura do ambiente externo se eleva, a pressão dele também vai se elevar. Se a temperatura baixar, a pressão dele também vai baixar junto. Então a gente vai acabar se enganar por testar vazamento com nitrogênio. Professor, estou só tentando testar vazamento com fluido refrigerante, tá? Estou só tentando achar o vazamento aqui na máquina. Estou com detergente aqui e botei só uma pressãozinha de fluido para poder ver. Posso? Não. Você até pode, porque o equipamento é seu, é do seu cliente, o fluido foi você que comprou, mas você não deve. Por que você não deve? Por causa da sua responsabilidade ambiental. Fluidos refrigerantes agridem a camada de ozônio e contribuem para o efeito estufa. Então, quanto mais a gente desperdiça e joga na atmosfera, mais a gente tem problemas com essas degradações. Por esse motivo, você não pode utilizar fluido refrigerante para teste de vazamento. Beleza, pessoal? Eu fiquei sabendo agora, porque eu fui ontem, assim. Saber você já sabia, você já ouviu na sala. Você pode não ter prestado atenção, assim como a pergunta que você realizou para mim ontem. Beleza? Beleza. O teste de vazamento ele é realizado exclusivamente com nitrogênio. Se você não tem como Professor, tem uma... Oi? eu fiz o teste com o compressor mesmo. Com o próprio fluido da máquina. Foi o compressor. Entendi. Aí Aí eu fui com o outro. E eu botei o. Eu liguei, Aham. aí deixei em 150 PSI e fiquei esperando, aguardando. Aí tampei a saída, né? Uhum. Aí fiquei esperando. Aí quando quando chegou em 150, aí amostrou embaixo, né? Na condensadora, todinha embaixo. Entendi. Aí eu peguei e parei. Aí a outra eu fiz do mesmo jeito. Agora só que essa outra, a outra mostrou na saída do compressor. Entendi. Isso é um problema, Fernando, até de segurança. Porque, como você está falando, você ligou o equipamento para poder testar. Não foi? Foi. Então, quando você faz isso, você, por elevar a pressão e deixar as válvulas fechadas, você pode estar pondo em risco a sua integridade. Por quê? Quando você deixa as válvulas fechadas e liga o equipamento, a pressão do fluido vai subir. Ao subir a pressão, ele pode subir demais e o trocador de calor vinha estourar
com você muito próximo, entendeu? Isso pode ser um problema. Por isso que não é recomendado que o teste seja realizado desse jeito. Professor, não tenho como comprar um nitrogênio, é muito caro. O que é que eu faço? Eu recomendo você fazer o seguinte: tem uma solução bem mais barata. Existem garrafas de nitrogênio, cilindros, melhor dizendo, que tem 1 m3. E a carga dos cilindros não chegam nem a R$ 80. A carga varia no Recife, tá? Entre 50 e R$ 80. E você consegue utilizar isso para mais de 10 serviços. Isso acaba retornando para você de uma forma melhor, você trabalha mais seguro e ganha tempo, entendeu? Só seguir aqui, ó. Depois do teste de vazamento, professor, quanto que você recomenda de pressão de nitrogênio para realizar um teste de vazamento na instalação? Eu recomendo isso aqui, ó. 200 PSI para realizar o teste de pressão com nitrogênio no equipamento. Professor, pressurizei com 200 PSI. O que é que eu faço agora? Você vai com a velha esponjinha, com sabão ou apenas com detergente, testar, derramando ou apertando as tubulações, as conexões que você fez com as porcas, se tem vazamento. Igual a gente faz em casa quando a gente vai trocar um cilindro de gás natural do gás propano ou butano que a gente vai usar na nossa cozinha. Então, você faz esse teste com detergente ou com a buchinha com sabão, do mesmo jeito. Ô, professor, Oi. não seria um equipamento novo a gente fazendo a instalação? Não seria mais viável trabalhar com bomba de vácuo para ver esse vazamento? Calma. A bomba de vácuo ela não foi feita para testar vazamento. Esse que a gente está vendo aqui é o teste de vazamento. A gente vai chegar na bomba de vácuo agora, tá bom? Veja. Pressurizei com nitrogênio, não achei vazamento, tá? 200 PSI e eu não achei vazamento. A gente está falando aqui de um mundo ideal. Não é o que acontece normalmente em campo. Depois que eu testei vazamento e não encontrei, eu vi que o equipamento está estanque, ou seja, ele está em estanqueidade, ele não tem vazamento nas tubulações que eu acabei de confeccionar, eu vou realizar o processo de vácuo e desidratação. Para isso, o que é que eu uso? Para isso aqui, ó, você vai usar a bomba de vácuo. É muito, muito bom que você falou, bem apontado que você falou. Por que bem apontado que você falou, Leandro? Através do vácuo, a gente consegue verificar se tem vazamento ou não no equipamento. De que forma? Isso. O vácuo, quando eu faço o vácuo no equipamento, o que é que eu faço? Eu retiro a umidade do sistema, não é isso? Isso. Quando eu retiro a umidade do sistema, eu baixo a pressão do meu sistema para pressões de vácuo. Concorda comigo? Concordo. A nossa atmosfera está em pressões de vácuo? Não. Está na pressão atmosférica de 1 atm. Que quando a gente vai ver lá no nosso manifold, vai estar a 0 PSI. Você concorda comigo? Certo. Então, se eu faço vácuo no equipamento, fecho o registro do meu manifold e desligo a bomba de vácuo, o ponteiro não deve subir do vácuo para o 0, deve? Não, se subir é porque tem vazamento. Se subir é porque tem vazamento. Essa é uma outra forma de testar se tem vazamento. O É problema... assim que eu faço. Muito bom. Só que tem um problema nisso, Leandro. Se tiver vazamento, você não vai conseguir identificar onde é que esse vazamento está. Você vai reapertar Aí é a porca, Ju... vai ver o flange, ver se ele não rompeu. Isso. Com o nitrogênio, não. Você vai conseguir, nesse ponto aqui, ó, nessa tarefa, ao testar o vazamento, você vai conseguir verificar onde o vazamento está. Entendeu? Então, mas eu costumo trabalhar da maneira da mais barata para mais cara. Não, se eu instalei um ar-condicionado novo, trabalhar logo com nitrogênio, eu vou estar desperdiçando material onde eu poderia iniciar com vácuo. Eu discordo contigo, tá? Boas práticas de refrigeração, eu entendo. Eu sei que é assim que é feito no mercado, mas eu não posso passar para você dessa forma. Eu tenho que lhe passar do jeito que as boas práticas recomendam. Aí você comigo você vai aprender do jeito que deve ser realizado, entendeu? Sei. Eu concordo contigo. É desse jeito que é feito no mercado, geralmente, a maioria dos profissionais. Outra prática que é incorreta, que também é realizada, você vai concordar comigo, é o vácuo medido por tempo. Meia horinha tá bom. Não é assim que é encontrado no mercado? Isso. Eu deixo mais, mas é assim que o pessoal faz. Isso também é incorreto. Por que isso também é incorreto? Se eu tenho uma tubulação muito maior e ela foi exposta à umidade por muito tempo,
essa umidade fica impregnada nas tubulações e ela não sai com simplesmente meia hora ou 20 minutos de vácuo. Ela só vai ser exterminada, só vai ser tirada das tubulações e dos trocadores de calor se eu tiver algum instrumento de medição. E esse instrumento se chama vacômetro, entendeu? Uhum. Consigo ter precisão de uma medida de vácuo apenas por tempo. Porque seria impreciso e eu não teria como medir, eu não estou medindo. É só um tempo. E isso é comprovado na prática que não pode ser medido dessa forma. Mas nas práticas diárias a gente vê de uma forma diferente. Como instrutor, tenho que mostrar para vocês a forma correta dentro das boas práticas de refrigeração e dentro do que os fabricantes recomendam. Beleza? Certo, beleza. Professor, quando eu for fazer vácuo no meu sistema, eu vi que não tem vazamento, vou fazer vácuo no meu sistema. Eu tenho que abrir as válvulas da unidade condensadora? Não. Se você é um equipamento novo, assim como o Leandro falou, e você nunca fez já operações nessa unidade condensadora, você só deve fazer vácuo nas tubulações e na unidade evaporadora. Para isso, você deixa a unidade com as válvulas de serviço fechada. Para melhor esclarecimento de utilização de válvula de serviço, a gente tem um vídeo nessa mesma playlist, onde eu ensino e mostro para vocês uma válvula em corte, mostrando como que é o funcionamento dela no equipamento. Dessa forma, vocês vão conseguir entender melhor porque a gente não deve abrir a válvula de serviço para fazer vácuo nas tubulações no momento da instalação do equipamento novo. Beleza? Beleza. Qual o vácuo ideal, professor? O vácuo ideal, pessoal, para instalações de climatização e refrigeração é de 500 microns. Deixa eu deixar bonitinho. Vou achar o símbolo aqui e inserir o símbolo. Aqui, 500 microns de mercúrio. 500 microns. Certo? O vácuo ideal, o vácuo aceitável para nossas instalações, ele tem que estar abaixo de 500 microns de mercúrio. Professor, um vacômetro é muito caro. Eu não vou comprar um vacômetro para fazer instalações. Aí que a gente se engana um pouquinho, pessoal. Existem vacômetros analógicos que não custam nem R$100 no mercado. E é uma ferramenta que você instala, por exemplo, você ia gastar por tempo 30 minutos para fazer um vácuo. Não é isso? Geralmente é o que a gente vê por aí no mercado. O Leandro falou que deixa até mais tempo, não é isso, Leandro? Isso. Imagina, se com 10 minutos tu conseguir atingir o vácuo e tu conseguir ter medido isso. 10 minutos numa máquina não faz diferença nenhuma. Tu economizou 20. Mas em 5 máquinas, tu consegue 1 hora de economia de tempo, máquinas, né? tu consegue 1h30 quase de economia de trabalho, não consegue? Correto. Por quê? Porque a ferramenta te possibilitou isso, entendeu? Uhum. Depois do vácuo, o que é que a gente vai fazer? A liberação do fluxo. Do gás. Beleza? A liberação do fluido refrigerante. E depois, como a gente já passou o cabo, já deixou o cabo instalado na unidade evaporadora, a gente só vai fazer a interligação da unidade condensadora. Professor, Oi. só uma pergunta, só uma dúvida minha. Essa liberação do fluido refrigerante tem alguma em ser primeiro a tubulação de alta, a tubulação de baixa ou não tem. Não importa. Por quê? Porque não importa. Nesse momento, tá? O equipamento desligado. Com o equipamento desligado, não importa. Por quê? Porque as pressões estão equalizadas dentro da unidade condensadora. Eu só vou ter de fazer pressão quando o equipamento está em funcionamento. Se eu for para recolher, né? Isso. Se eu for recolher o fluido do equipamento para a unidade condensadora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fechar a válvula da linha de expansão ou linha de líquido, dependendo do equipamento. Se ele tem o dispositivo de expansão internamente a unidade condensadora ou externamente. Depois que a pressão chegar próximo de zero, não é pela temperatura do vento na saída do ventilador do condensador, não é pelo barulho do compressor, tá? É com o manifold instalado e quando a pressão chegar próximo de zero na sucção, eu começo a fechar a válvula de serviço da linha de expansão ou linha do líquido e depois que eu fechei e a pressão chegou próximo de zero, eu vou fechar também a válvula de serviço da linha de sucção e assim eu escolhido tudo para o equipamento. Mas toda vez, professor. Oi. Toda vez tem que usar o manifold, é? O correto é usar o manifold, Fernando. Toda vez que for fechar
Isso. Tem que eu usar o manifold ou porque eu fechei sem o manifold. Toda vez que você for recolher. Recolher, então. Isso. Recolher sem utilizar o manifold. Isso é uma prática errada e é perigosa, tá? Não deve ser feito dessa forma. Tome cuidado com isso, você pode sofrer dano. Depois que eu fizer interligações elétricas, não me falta mais nada a fazer, a não ser confeccionar o dreno. Concorda comigo? Uhum. Confeccionar o dreno. Pessoal, algo muito importante e que eu vejo muito pouco sendo realizado, confeccionar o dreno. Muito pouco sendo realizado no mercado. O pessoal faz dreno com mangueiras cristal. Aquela mangueira flexível. Isso é um perigo e pode causar um retrabalho mais na frente. Não é um perigo quanto à segurança. É só que pode causar retrabalhos mais na frente, porque aquela mangueira, quando ela é exposta ao sol ou temperaturas elevadas, temperaturas ambientes elevadas, ela começa a se estrangular naturalmente. E essa estrangular naturalmente faz com que a água do dreno não consiga se expandir para o ambiente externo. Não se expandindo, eu vou ter um entupimento do dreno pela obstrução dessa mangueira e a água vai começar a proteger para dentro do ambiente do cliente. Isso não é bem legal porque a gente precisa, o que a gente quer apresentar para o nosso cliente. Concordo comigo? Concordo. Depois de confeccionar a tubulação de dreno, eu vou fazer o startup do equipamento. Boa pergunta, Fernando. Isso aqui, ó, o startup é a primeira vez que o equipamento é ligado. Por que se chama de startup, professor? Porque dentro do startup, após ligar o equipamento, é quando eu vou pegar informações de pressão, temperaturas, vou fazer o teste de rendimento do equipamento. E através disso eu realizo o comissionamento do equipamento. O que é o comissionamento? Medindo pressão, temperatura, com teste de rendimento e a corrente de trabalho, eu vou saber se o equipamento está corrente elétrica. Vou saber se o equipamento está dentro das suas funções de operações normais. 10º e último passo para instalar um split. Eu, Thiago, faço sempre um relatório de instalação. E nesse relatório, eu me asseguro de qualquer profissional que possa ir naquele mesmo equipamento depois de mim e executar algumas coisas das quais, ou me acordar de algumas coisas das quais eu não executei. Esse relatório é fotográfico, onde eu mando para o e-mail do cliente e faço um protocolo para que ele possa estar assinando, informando que ele recebeu a instalação naquele dia e naquela hora e que todos os processos, relata no relatório todos os processos que foram realizados, desde o planejamento da instalação das unidades até o comissionamento da máquina, onde eu deixo lá informações de pressão, temperatura, superaquecimento, faço o teste de rendimento do equipamento e corrente elétrica de trabalho para me assegurar que eu deixei o equipamento em pleno funcionamento e em plena carga e entregar a instalação do equipamento para o cliente. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida? Não. Não, certo. Ficou bem claro? Professor? Oi. O sistema do inverter é diferente, né? Então, Fernando, o sistema do inverter, ele não é um sistema frigorífico diferente. O sistema do inverter ele é todo igual ao sistema normal frigorificamente. Como assim, professor? Frigorificamente. Ele tem um compressor, um condensador, um dispositivo de expansão e um evaporador. O ciclo de funcionamento dele é igual com esse ponto de vista. Onde é que ele muda? Na parte eletrônica, na parte de controle do equipamento. Eu achei mais fácil. Oi? Eu achei mais fácil. Achou mais fácil? Aqui. Coisa boa. E foi, né? Foi, né? Uhum. Foi porque eu achei onde entra a cabo de força, né? E os outros é o componente, é o que joga para a evaporadora. Que bom, Fernando. Muito feliz de você ter achado mais fácil. Eu só vou ter que encerrar essa aula aqui. Desculpa, Fernando, te interromper, porque a gente só tem mais 1 minuto aqui no Zoom. Eu agradeço a participação de vocês e o pessoal que tiver dúvida de alguma coisa, esse vídeo vai ser lançado no YouTube para os alunos que não puderam ver. E eu agradeço a participação de vocês e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, professor. Obrigado aí. Agradeço a presença. Valeu, tchau.
Você é um professor da porra, hein? Valeu.